bem-vindos ao Papo em Ordem, o podcast da OAB Rondônia, onde iremos toda semana bater um papo com a advocacia rondoniense sobre diversos assuntos. Eu sou Ivanete Damasceno, coordenadora de comunicação da OAB, e hoje recebo em nossos estúdios os advogados Yarley Ribeiro e João Bosco Machado de Miranda, que são presidente e secretário da Comissão Temporária do Censo. Sejam bem-vindos, e eu já começo perguntando para Yarley, né, Yarley? Uma missão difícil, uma missão forte que o presidente Márcio Nogueira passou para você, para a realização do censo. Como que foi esse desafio, esse trabalho que vocês realizaram? Boa tarde, Iva. Pois é uma missão que realmente para a gente é motivo de muito orgulho, ao mesmo tempo que é motivo de muito desafio. Primeiro, porque esse é o primeiro censo da advocacia rondoniense. Então, nunca foi realizado. A gente não tem aonde se espelhar. Mas a direção da OAB, a atual gestão da OAB, entende que é necessário que a gente tenha um mapeamento da advocacia rondoniense. Hoje nós temos mais de 12 mil advogados inscritos nos nossos quadros. Porém, o nosso processo de seleção e habilitação, ele cumpre uns requisitos padrão. Com isso, a gente não tem um diagnóstico fiel da advocacia rondoniense. A OAB Rondônia, ela pretende fazer ações estruturantes ao longo da gestão. Para que ela possa desenvolver essas ações estruturantes que vão trazer benefícios para a advocacia ao longo do prazo, essas ações não são ações de uma gestão, são ações para a vida toda. A gente precisa desse diagnóstico. Com isso, o Conselho da OAB foi submetido, foi criada a minuta desse projeto, foi submetido à apreciação do Conselho e foi deliberado pela realização do censo. Foi designada uma equipe e nós começamos os trabalhos. Doutor João Bosco, né, o senhor que é especialista em gestão estratégica, não é isso? Como que foi, na prática, chegar e falar assim, olha, vamos organizar o censo para fazer dessa forma? Como que foi o consenso? Porque a comissão não é só de uma pessoa, né? Existem várias opiniões, vários consensos, e a gente sabe que fazer um levantamento para uma pesquisa gera algumas dúvidas, gera alguns desafios que têm que ser aplicados. Como que foi essa estruturação do censo? Olá, boa tarde a todos. Providenciar essa pergunta. Primeiro, porque o presidente, e foi no depoimento dele, ele pensou as pessoas que ele achavam as competências, habilidade e atitude para dar sequência a esse projeto. E foi feito pela presidente, pela vice e por mim, um pequeno estudo das necessidades iniciais. Como que nós iniciaríamos a fazer, digamos, esse embrionário projeto para executar e chegar no censo que vai ser lançado dia 27. Primeiro, verificar a nossa questão regional, as nossas peculiaridades, onde nós estamos. O segundo foi definir papéis para cada um de nós. Né? Criamos aqueles grupos de estudo e identificação para que nós pudéssemos ser mais objetivos, para que não abríssemos um leque tão grande de informações que dificultaria depois sintetizar na minuta da pesquisa do censo. Tivemos um diálogo franco, tivemos um apoio estrutural do presidente, de vocês, da imprensa e de todo o corpo funcional, no sentido da gente fomentar mesmo, como se fôssemos, e como nós somos advogados, para vivenciar as nossas necessidades, ou seja, traduzir. E também pesquisamos, né? Pesquisamos junto a outras seccionais, e o tempo foi pouco, então exigiu da gente 2, 3 reuniões por dia, por semana, mas o projeto ficou assim, muito bem estruturado, tanto que nós já estamos aqui com você, trazendo essas informações de lançamento. Certo. E Yarley, doutora Yarley, o censo ele tem algumas peculiaridades, algumas importâncias. O resultado desse censo, o que ele vai ser de importância para a advocacia? Quando a gente fala em censo, a gente já remete para políticas públicas, porque a gente lembra logo do censo do IBGE.
Então, quando a administração pública faz o censo, o que ela quer saber com o censo? Ela quer saber quais são as necessidades da cidadania, aonde precisa de escolas, aonde precisa de saneamento básico, aonde precisa melhorar na segurança pública. Trazendo para o nosso micromundo da advocacia, é exatamente isso que a gestão se propõe. Ela quer saber quais são as necessidades da advocacia rondoniense, aonde estão os nossos advogados, quais são os sistemas dos poderes judiciários, dos órgãos dos poderes judiciários que atendem bem a advocacia, quais são as dificuldades que a advocacia enfrenta no dia a dia com relação a prerrogativas, quais são as dificuldades que o advogado enfrenta com relação a necessidades especiais que ele eventualmente tenha dentro da sua residência. Então, todo o trabalho de levantamento de informações agora é um trabalho minucioso, exatamente para que toda a equipe de planejamento da OAB, ladeada pela nossa superintendência, pela nossa presidência, possa daqui para frente fazer projetos estruturantes que, ao longo dessa gestão e das próximas gestões, dê suporte para a advocacia, porque a OAB Rondônia ela tem como missão principal dar suporte para que os advogados rondonienses possam desenvolver as suas atividades com um pouco menos de dificuldade. A gente se depara com alguns impedimentos, né? Por exemplo, a gente tem a LGPD, né? Foi muito discutida por vocês, né? Muito trabalhada nessa questão. Como que vocês colocaram isso para que não choque com o que a lei fala, com o que a lei diz? Muito importante essa tua pergunta, porque a nossa vice-presidente, a doutora Suelen Salles, ela faz parte da comissão e ela trouxe todos... eu até brinco com ela, sempre brinco com ela dizendo que eu fui interesseira, porque eu quis casar com ela na comissão exatamente para que ela trouxesse toda a expertise que ela tem. Ela hoje em Rondônia, eu brinco, digo que ela é a nossa rainha, porque ela é uma das advogadas que tem se dedicado com bastante afinco a esse estudo, e aí ela trouxe para a comissão do censo as preocupações com relação à privacidade, a dados sensíveis, ao que pode ser perguntado ao advogado, ao que pode ser dado público, a questão da anonimização do censo. Então, todas essas cautelas foram tomadas para que a gente não venha aferir a lei e para que a gente também consiga fazer com que a advocacia rondoniense participe do censo. O censo começa já que dia? Vai até quando? Como que vai ser? Como, por exemplo, o advogado está lá em Vilhena, não está aqui em Porto Velho. Como que ele vai responder ao censo, poder participar da contribuição dele? Bem, eu vou falar um pouquinho, mas eu vou deixar um pouco para o Bosco falar também, para que os nossos colegas não enjoem da minha voz. Mas, basicamente, segunda-feira, dia 27, o sistema do censo estará aberto para toda a advocacia rondoniense. O Daniel, da nossa equipe de informática, desenvolveu um sistema. Esse sistema foi submetido a testes, foi feita engenharia reversa, então ele é um sistema absolutamente seguro. O advogado vai entrar com o seu CPF, com a sua OAB. O sistema irá criptografar, verificar que é realmente ele que está acessando, e aí ele será direcionado para a página de pesquisa do censo. Ficará do dia 27 de junho até o dia 10 de julho. Todos os advogados estão convidados a participar do censo. Para a gente, é muito importante a participação da advocacia rondoniense, porque só teremos legitimidade para dizer que aquelas ações propostas vai atender a advocacia se a advocacia realmente participar do censo. Não é isso, doutor Bosco? Sim. A senhora já falou tudo. Eu queria enfatizar, Ivanete, a questão de direcionadores estratégicos. Na tua pergunta que você me fez, eu respondi, mas faltou um adendo. É importante que... O que foi o censo? O censo é para mapear e identificar os nossos nichos regionais, né? São 18 subseções, com as suas peculiaridades, e a cada gestão, e isso não é crítica, são reflexões, a cada gestão, como a doutora falou, chegam ideias, chegam pensares
diferentes. Se você tem um direcionador que foi legitimado por toda a classe, dizendo: precisamos potencializar a questão de acessibilidade, de capacitação, do idoso, da diversidade, de prerrogativas, como ela disse, uma questão legitimada, porque nós estamos perguntando, e esses projetos virão para a ordem pelo pensar e o sentir da advocacia. Então, a ordem, nós, enquanto da gestão, só iremos validar aquilo que eles estão acenando. Olha, precisa disso. Na verdade, é uma via de mão dupla. Eles estão dizendo para o presidente da ordem e sua diretoria o que nós temos que fazer como prioridade, como ela disse. É toda a advocacia, Ivanete, que vai dizer o que é prioridade, e não somente decidir em gabinete o que é prioritário. Eu acho de uma extensão e de uma necessidade, foi uma proposta de gestão, né, de campanha, e que está sendo assim, está vindo a todo vapor, e como a colega disse, não só para essa gestão, mas para as próximas, porque esse censo, eu acredito, está com reflexos futuros. Exatamente. E como diz que é temporário, mas eu acho que na próxima portaria tem que tirar esse temporário, tem que ficar, sabe, Ivanete, uma comissão permanente para analisar. Também faltou te responder a questão da análise desses dados estatísticos, porque eles vão responder, aí que será o trabalho maior da comissão e de todos nós, né? E analisar aquelas informações e como que isso serão traduzidos em iniciativas estratégicas para benefício da advocacia. A gente fala que o censo está fazendo esse levantamento para políticas estratégicas da própria advocacia. Mas hoje a gente pode dizer que a advocacia de Rondônia tem uma identidade, ela se conhece, ela sabe quantos advogados pretos tem, quantos se identificam por homossexual, quantos se identificam por diversidade. Isso vai ser questionado no censo também? Essa identificação, que já vem, é um parâmetro até do próprio IBGE? Isso. Quando disse assim, como foi que vocês mentalizaram para vir depois para a prática? Então, nós fizemos um cronograma, não foi, doutora? Consultamos quem? Comissões, subseções, diretoria. Agora, nós não temos ainda aquela cultura de parar para responder. Aí fomos pegando as informações e os nichos de diversidade, de raça, de estudo, de trabalho mesmo. O censo? Quantos advogados trabalhistas? Isso. O censo, ele é uma construção coletiva. Não é o censo, as perguntas que hoje estão no censo, elas não nasceram no gabinete da presidência nem na mente brilhante do Dr. Bosco. As perguntas Desculpa o trocadilho. As perguntas que hoje estão no censo, elas foram construídas dentro das comissões. Nós abrimos um prazo, encaminhamos uma circular para as comissões e pedimos a eles que indicassem para a comissão especial quais quesitos eles gostariam de ver respondidos pela advocacia rondoniense. Então, tudo que está lá, é óbvio que tem questões que são primárias, que em qualquer censo se perguntaria. Outras foram refinadas. Mas, né? Exatamente, algumas foram refinadas, mas a maioria das questões, elas nasceram dentro das comissões. Porque é uma proposta da atual gestão da OAB ouvir a advocacia. O censo é mais uma etapa do ouvir a advocacia. Quando a presidência, quando todas as nossas matérias são dizendo venha para a OAB é sua, somos todas uma advocacia, é exatamente nesse sentido. Tanto que hoje nós temos mais de 1.000 advogados fazendo parte de comissões. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, eu falo muito isso, dessa sensação, desse sentimento de pertencimento, porque a advocacia, ela pode com certeza dizer, nós estamos fazendo uma nova história na advocacia rondoniense. Uma advocacia, uma OAB para os advogados, não uma OAB trancada dentro do gabinete, ou aquela expressão que já foi muito utilizada, de grupo. Não é uma OAB de grupo, é uma OAB para a advocacia. É uma ordem voltada para as necessidades do advogado, para todo o trabalho da advocacia. Então, vamos reforçar, dia 27 de junho até o dia 10 de julho. Né? Tenho dúvidas sobre o censo. Quem pode me responder dos dois?
Para com quem eu entro em contato? Com vocês? Será disponibilizado um canal de comunicação por telefone, né? Vai cair na recepção, para quem tiver dúvida. Nós estamos treinando, né, doutora Yarley, as recepcionistas lá do edifício sede, e vamos tentar fazer uma parceria com os atendentes do Espaço CAR, onde nós tivermos canal e receptividade dos nossos advogados, orientar. E também esse podcast vai ser divulgado, as ações, as pílulas que a imprensa, que vocês projetaram, o plano de comunicação do censo, e vamos intensificando, porque o lapso temporal é muito pequeno, digamos, dia 27 ao dia 10, praticamente uma semana, no máximo 10 dias, né? Então, vamos reforçando e convidar mesmo, né, a advocacia. É coisa de 3 minutinhos, né, doutora Yarley? 3 minutinhos. Abrir, está muito assim, bem enxuto, foi validado. Voltando àquela pergunta que você fez para a gente no início, fizemos várias reuniões que você participou também, para que nós pudéssemos fazer um quesito bom de ler e motivar a responder, né? Então, convidamos a todos, vai ficar no site da Ordem, amanhã, inclusive, né, doutora Yarley, na sessão do Pleno, vai ter o lançamento, ela vai apresentar juntamente com o colega da informática, o colaborador da informática, através dos templates de informações, dos slides, para que também os conselheiros e quem estiver presente vai replicando, quer dizer, te respondendo. A comunicação será muito importante para esse resultado. Não tem como eu responder 2 vezes. De jeito nenhum. Responda, doutora. Não tem como responder 2 vezes, não tem como outra pessoa responder por você. O objetivo do censo é ouvir a advocacia, aferir o sentimento da advocacia, saber quais são as necessidades da advocacia. Então, a gente tem, até deixamos o sistema em teste. Depois que estava pronto, nós abrimos um período de teste para a diretoria, exatamente para que verificasse essas possibilidades. E você não consegue responder 2 vezes. Se tentar, nós tentamos, óbvio, né? E se tentar, ele diz, você já participou. E aí não passa para a tela seguinte. Doutor João Bosco, o senhor gostaria de ser o primeiro ou você gostaria de convidar alguém para ser o primeiro a responder o censo? Eu gostaria muito que as subseções, as mais distantes, de difícil acesso, da 429, nossos colegas que não estão esquecidos pela ordem, mas em termos geográficos e até mesmo de internet, né, às vezes eles não têm essa tecnologia que a gente tem, que eles fossem os primeiros a dar esse exemplo, né, de informação, de agregar valor ao nosso censo, que quando nós puxássemos as pesquisas, que nós vamos ter isso depois, a participação de cada subseção, né? E convidar todos para participar, porque é um trabalho, como a doutora, a presidente nossa da comissão, Yarley, falou, é um trabalho de criação coletiva, né? E é o primeiro censo, e nós tivemos, eu quero até agradecer à diretoria, ao presidente Márcio, por dar essa missão, e que assim está sendo, no início foi muito preocupante, mas hoje está sendo tão prazeroso que a gente está vendo, é um nascimento, né, de um projeto, e que eu tenho certeza que dará bons frutos. Doutora Yarley, foi plantada a sementinha e a senhora, o doutor João Bosco, a doutora Suelen estão trilhando a história, né? Fazendo história na OAB com a implantação desse primeiro censo. Convida também os colegas para participarem. Eu quero convidar todos os colegas advogados do Estado de Rondônia a participar do censo. Mas antes de finalizar com o meu convite, eu quero fazer um agradecimento. Porque, assim, como dito pelo meu colega doutor João Bosco, nós pesquisamos alguns censos realizados. Hoje na federação, nós temos 2 OABs que realizaram um censo. A OAB Pernambuco e a OAB São Paulo. Ambas utilizaram recursos terceirizados, gastaram, né, precisaram investir recursos para a realização desse censo. A nossa OAB, primeiro porque ela também não tem tanto recurso assim, por ser uma OAB relativamente... Não teria para isso, inclusive. Por ser uma OAB relativamente pequena, ela não teria como pagar, ela confiou a advogados essa missão, confiou ao corpo técnico da OAB, a
a gente, em especial, as meninas do setor de cadastro, ao pessoal da tecnologia, a vocês da comunicação. Então, para a gente, porque às vezes você vê um trabalho realizado e você diz assim, nossa, quem fez? Ah, foi o doutor Bosco, a doutora Suelen, a doutora Yarley, mas nós temos toda uma equipe de suporte que está dando todo o cabedal necessário para que a gente possa fazer esse trabalho bonito. Então, esse trabalho, para ele acontecer, primeiro ele teve que nascer na nossa mente, no nosso coração. E aí a gente começou com o apoio da presidência. E mesmo tendo todo o apoio da presidência, se a gente não tivesse uma equipe de colaboradores tão dedicada e tão eficaz como são os colaboradores da OAB Rondônia, a gente não conseguiria esse resultado. Então, eu tenho um agradecimento muito especial à nossa equipe de colaboradores pelo comprometimento, pela dedicação, pelo carinho com o qual eles se dedicam a cumprir as tarefas a eles atribuídas. E, para finalizar, eu convido toda a advocacia rondoniense, de todos os municípios, das 18 subseções, para que eles participem. Porque, como eu já disse, como o doutor Bosco disse, a validação, a legitimação dos resultados que a gente vai ter do nosso relatório final só vai ser legítima se tiver realmente tido a participação maciça da advocacia rondoniense. De todos, dos advogados pardos, pretos, indígenas. E aqui eu já abro mais um parêntese. Por conta da eleição passada, a gente viu algumas dificuldades de montagem de chapas, porque não haviam advogados que no seu banco de dados se declaravam pretos. E aí a gente encontrou em algumas subseções, houve essa dificuldade. Então, quando eu falo, preciso saber quem é a advocacia rondoniense, eu quero saber aonde está o meu advogado preto, aonde está a minha advogada indígena, aonde está meu advogado mulher, aonde está a minha advogada que faça parte da comunidade LGBTQIA+. Então, é muito importante a participação de todos para que assim a gente possa construir ações estruturantes que contemplem todas as realidades da advocacia rondoniense. Outra coisa importante também é a questão até da acessibilidade dos prédios, isso, né? De tudo, que isso também vai influenciar até para possíveis obras, toda a ação sistemas realmente, também, inclusive tem quesitos, né, doutora Yarley? Isso. Qual a sua dificuldade de acesso aos sistemas? Todos os sistemas. Sistemas de trabalho do advogado, porque hoje em dia, e com a pós-pandemia, passamos 80% no processo virtual, né? Então, assim, ficou bem, assim, eu sou suspeito de falar, e a senhora também, e você também que participou, mas eu acredito que, é claro que terão adendos, reclamações, dúvidas, e nós estamos prontos para esclarecer, e no próximo, se a gente não auferir um resultado promissor, mas a gente não vai desistir, faremos outros também. Queria agradecer a participação de vocês. Fiquem à vontade para as considerações finais. Agradecer a oportunidade da Ordem, né, as parcerias com a Yarley, que foi uma parceira que eu não conhecia de trabalho, assim, né, e transcorreu até aqui muito bem. Eu espero que nós continuemos com essa vivência e essa convivência no trabalho. E a imprensa e tudo aquilo que ela falou, para não ser repetitivo, agradecer mesmo. E aprender, porque para mim foi um trabalho, mesmo com especializações em gestão e estratégia, em organização institucional, políticas institucionais, que eu vim do serviço público, mas é uma outra realidade dentro da Ordem. Eu não conhecia, eu sou novo advogado, apesar de não aparecer, né? Mas, assim, agradecer mesmo, isso tudo é crescimento pessoal e institucional. E agradecer a todos e participem do censo. Faço minhas palavras do doutor Bosco. A gente tem muita gratidão pelo trabalho até agora desenvolvido. Estou muito feliz com as pessoas com as quais a gente teve a honra de trabalhar, porque todos contribuíram para o que a gente construiu até agora. E a gente ainda tem muita missão pela frente, porque agora é a primeira fase que o público advogado vai conhecer, que é a fase de responder ao censo.
mas ele vai ter uma elaboração de relatório, vai ter apresentação pública. Então a gente está, digamos que com 30% do trabalho realmente feito. Ainda temos muita estrada pela frente. Tá certo, obrigada. Eu agradeço a presença de vocês, né? Esse foi o nosso Papo em Ordem, o podcast da OAB Rondônia, e a gente fica por aqui e volta numa próxima.